Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje eu estou aqui com uma presença muito ilustre, é uma figura na cidade de Divinópolis. Ele é livreiro, produtor cultural, ele é editor e ele é proprietário da Boutique do Livro. E tem uma historinha muito engraçada aí também que ele vai contar pra gente daqui a pouco, porque ele é um tecladista ruim, entre aspas. E aí, Daniel Bicalho, espera aí só um minutinho, roda a vinheta. Fábrica de podcast. E aí, Daniel, beleza? Beleza, e você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, meu caro, tudo tranquilo. Eu vou começar essa história aqui antes de pedir para você se apresentar para o pessoal, para você falar sobre essa história do tecladista ruim, porque eu acho que deixou alguma coisa na cabeça das pessoas aí. Bom, vamos lá. História antiga. Eu sempre gostei de música, sempre toquei. Meu instrumento de origem é o piano e depois os teclados, né? Na década de 90, aí eu passei para os teclados eletrônicos, né? Uhum. Eu sempre toquei em bandas aqui em Divinópolis, em outras cidades também, mas teve uma época que eu trabalhei profissionalmente com isso, era a minha profissão. Não vou lembrar exatamente aqui, mas foi no começo da minha faculdade de Direito, então foi por volta de 94, por aí. Tinha uma banda muito conhecida aqui em Divinópolis, que era a banda Peso Bruto, e eles tinham um projeto de uma banda cover do Legião Urbana. A gente ainda estava assim com... o Renato Russo tinha morrido há pouco tempo e existia assim uma demanda muito grande dos fãs por escutar as músicas do Legião e tudo, e eles fizeram esse projeto, foi um projeto muito bacana. E o Peso Bruto é uma banda que sempre primou pela excelência, né? Então os músicos eram fantásticos, o pessoal que tocava lá era muito bacana. Uma banda de baile que desde a década de 70 vinha trabalhando e tal. E quando eles foram fazer esse projeto, que era fazer um cover do Legião Urbana, o tecladista deles, que na minha opinião é um dos melhores da cidade, está nativo até hoje, se recusou a tocar nesse projeto, porque Legião Urbana é uma banda tão básica, as músicas são tão pobres, assim, falando melódico. Banda de três acordes. É uma banda punk, né? E eu não vou colocar meus teclados a serviço disso, não. Não vou tocar, não. Vocês arrumam um tecladista ruim pra tocar Legião Urbana. Aí, eu tinha um amigo lá que, na época, era o Renato Russo dessa banda toda. Eu falei, eu conheço um tecladista aí ruim pra tocar com a gente. Aí o cara, um dos donos da banda lá me ligou, é o baixista, um grande amigo que eu tenho hoje, que é o Hugo. Ele me ligou, meu nome é Hugo e tal, eu sou da banda Peso Bruto, a gente tá com esse projeto, e eu queria te convidar para tocar com a gente, porque eu preciso de um tecladista ruim, diz que você tem esse perfil. Brincadeira. Tem mesmo, vou tocar com vocês então. E aí a gente foi ensaiado muito, era uma banda bem profissional, a gente tinha o horário de serviço, né? Era com carteira assinada e tudo. Chegava lá, ensaiava várias horas por dia e final de semana tinha show, a gente tocou pra muito lado, tocou pra muitas cidades, pra todo lado, viajava muito. E depois, por eu estar fazendo faculdade, eu tive que sair porque começou a atrapalhar, começou a ter show no meio da semana, eu tinha que perder aula aí eu acabei largando, mas foi um período legal, assim, de todas as bandas que eu toquei, é uma que eu guardo muita saudade por causa do profissionalismo e dos grandes músicos que eu toquei, aprendi muito com essa turma. Ô Daniel, quis abrir esse parênteses antes da sua apresentação, só para quebrar um pouquinho isso aí e mostrar para o pessoal o porquê desse tecladista ruim. Mas enfim, depois eu vou voltar nisso aí, que eu gosto demais de Legião Urbana, eu quero fazer uns comentários a respeito. E você pode se apresentar agora, por favor. Meu nome é Daniel Bicalho, eu sou livreiro, sou produtor cultural, sou editor, moro em Divinópolis e a minha livraria também fica aqui em Divinópolis. A gente tem mais de 30 anos de livraria, ano que vem a gente já faz 32 anos da Boutique do Livro. Eu produzi alguns eventos aqui em Divinópolis, entre eles a FLID, que é a Festa Literária de Divinópolis. Nós fizemos 5 edições,
fizemos uma edição online também ano passado. Então, na verdade, foram 6 edições. Eu também produzi o Roda de Autores, que é um projeto bem parecido com a FLID também, de trazer autores do cenário nacional para bater papo aqui em Divinópolis. No caso da Roda de Autores, a gente visitava as escolas públicas, levava esses autores para ter contato com os alunos da rede pública municipal de ensino, na zona rural, em alguns lugares assim que o pessoal tinha menos acesso. A própria FLID, que acontecia aqui no Gravatá, e às vezes, por incrível que pareça, até isso é muito restritivo. Tem gente que mora longe, não tem condição, tem gente que ainda não sente assim, o teatro municipal como sendo casa de todos os cidadãos de Divinópolis. Então muita gente não frequentou a FLID, com Roda de Autores a gente conseguiu atingir mais esse público. Eu também produzi a primeira virada cultural de Divinópolis, que aconteceu de 7 para 8 de março do ano passado. Foi o último evento cultural público que teve em Divinópolis antes da pandemia. Foi na Praça do Santuário, foi um evento maravilhoso. Começou sábado de manhã e acabou domingo na hora do almoço, com sessão de cinema de madrugada, sarau de poesia de madrugada. A gente foi já nessa onda da reabertura do Centro de Artes ali da Praça Santuário. A gente fez uma boate lá de madrugada, foi muito legal, com o do Renan, da Kombi do Vinil. Foi muito bacana, foi uma festa linda, foi bem legal. A gente deve fazer uma próxima edição assim que a quarentena acabar, né? Assim que a pandemia passar. Nós já estamos com um projeto já na Lei de Incentivo à Cultura, pronto para isso. E já produzi outros eventos também em outras cidades, festa literária em Itapecerica, enfim, muita coisa aí também por vir ainda, né? É isso. Cara, eu acho que nós precisamos disso, sabe? Infelizmente, não se investe tanto em cultura no nosso país, né? E eu não vou fazer muitos comentários, não, porque tem muita coisa polêmica por trás aí dessa nossa cultura, né? Mas que, assim, tem uma parcela boa da sociedade que se preocupa com isso também, que é o seu caso aí. E eu acho interessante dar essa acessibilidade, né? De repente você conseguir até ônibus para buscar o pessoal longe, né? Ir para arraiais por aí, né? Para vilas, né? Onde o pessoal não tem acesso a essas questões culturais. Eu acho sensacional. Me fala um pouco da sua jornada como livreiro aí na Boutique do Livro. Como que começou essa história? Parece que você não foi o único proprietário, né, da Boutique do Livro, né? Começou em outras mãos, né? Conta pra gente. Na verdade, quem abriu a livraria foi a minha mãe e meu pai. Eles abriram em 89 na sala da minha casa. Minha mãe era professora de português e literatura. E na época Divinópolis não tinha livraria, e então não era possível as professoras adotarem livros para os alunos lerem. Você tinha que se virar com o que tinha na biblioteca da sua escola. Que ano era isso? 1989. E aí ela resolveu começar a trazer os livros, e ela adotava os livros, e outras professoras também começaram a fazer isso e tal, e era a livraria na sala da minha casa. No ano seguinte, ela alugou uma lojinha bem pequena, ali quase na 7 de setembro, quase esquina com a Jonotini. Hoje é uma parte do centro de Divinópolis, mas na época ainda era muito com cara de bairro, assim, ali. A rua era calçada, a Jonotini naquele pedaço ali ainda era bem... Para baixo da Jonotini, por exemplo, era de terra ainda, não tinha nem... Sim. Né? Dali, esses dias eu moro ali perto, então eu passo sempre por ali, estava lembrando. Da porta da livraria, a gente enxergava o Campo do Guarani. Hoje, não tinha prédio nenhum no meio do caminho, não, né? E foi outro dia, quer dizer, tem 32 anos isso. Mas a minha mãe, então, passou essa livraria para lá, eu trabalhava na livraria para ela, mas no ano seguinte ela vendeu. A livraria, mas eu continuei, a gente brinca que ela vendeu a livraria comigo dentro. Eu continuei trabalhando para outra dona, e depois eu mudei para Belo Horizonte, e nesse prazo que eu fiquei em Belo Horizonte, depois eu voltei para cá e fui trabalhar com outras coisas. Foi até o período também que eu trabalhei como músico e fui fazer faculdade de Direito, fui trabalhar no fórum. Essa livraria trocou de mãos um monte de vezes, sabe? Até que em 1995 eu comprei a livraria. Ela ia fechar,
E aí eu comprei. Tinha um emocional muito forte nela aí, né? Que tinha que voltar pra você. Né? Eu lembro de passar lá na porta da livraria e olhar assim, falar, gente, aqui estão trabalhando errado, tal. Não é desse jeito que tinha. Eu via que tinha campo para crescer, sim, mas sentia que quem estava lá não estava trabalhando do jeito correto. E a prova tá aí, né? A prova tá aí. E aí eu lembro que a gente orçou lá na época, ele tava tão barato, porque a pessoa queria mesmo era desfazer do negócio, não tava conseguindo, não tava dando certo e tal. E nessa época já tinham mais 2 ou 3 livrarias aqui em Divinópolis. Aí eu peguei e falei, vou comprar e vai ser o jeito que eu vou ter de pagar a minha faculdade de Direito. Comprei com esse fim, só vou comprar para pagar a faculdade de Direito. Sim. Mas aí no meio do caminho as coisas foram acontecendo, foi crescendo, eu vim aqui para esse ponto que eu tô hoje, e foram aparecendo outras coisas envolvidas com o livro também, e eu acabei ficando, tô aí até hoje. Formei em Direito, sou advogado, mas nunca advoguei. Chegou a fazer o AB? Eu fiz o AB, depois que eu formei, passei e tudo. Mas aí eu já era livreiro, já estava envolvido com muitas coisas, com outros projetos também dentro da livraria, aí já não dava mais, aí já a faculdade já passou a ser só o diploma. Sim, não, e o seu dom maior é esse, né? Então não adianta insistir para outro lado, né? É uma ferramenta que está na sua mão também. Né? Para que mexer em time que está ganhando, né? Esse ditado é muito interessante. Agora, como produtor cultural, você falou um pouquinho. Fala pra gente um pouquinho sobre esse editor, que você falou que agora tá trabalhando nessa área também. Na verdade, sei lá quando foi, deixa eu pensar, que talvez no ano 2010, assim, eu acho. Eu abri uma editora com 2 amigos, que é a Gulliver Editora. Você já ouviu falar? Eu, Jober e Juarez Nogueira. Então, acho que até o Alexandro, o gastro, o médico, ele fez um livro com você. Ele fez um livro com a gente, um livro de poesia. Um livro de poesia, ele me deu esse livro, eu tenho ele aqui. E muita gente, a gente editou gente demais na Gulliver. A Gulliver ainda existe, eu já não sou mais sócio dela, depois eu posso contar, eu saí por causa de problema de saúde. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos sim. Mas aí, enfim, eu já tinha... Eu comecei a editar lá, nós editamos muita gente bacana, nós editamos a Adélia Prado. A gente tem um livro dela, que é o Cantigo dos Meninos Pastores. E muitos autores bacanas, interessantes. Foi um período muito rico também, trabalhar na Muito legal. Mas depois eu saí... E fiquei um tempo sem editar, fiquei um tempo preocupado com outras coisas. Quando foi em 2019, eu abri um selo editorial da minha livraria, o selo Boutique do Livro. E a partir daí eu comecei a publicar de novo. Publiquei, até agora, se não me engano, eu tenho 15 livros publicados pelo selo. Cara, que barato. Mas coincidiu muito com a pandemia, né? Porque foi em 2019, no final de 2019, meu primeiro livro foi em novembro de 2019. E aí depois, quer dizer, em março a gente já estava na pandemia. Então a maioria dos livros que eu editei foi durante a pandemia. Eu ainda não tive oportunidade, por exemplo, de participar de festas literárias com as minhas publicações. Só virtuais, festas virtuais. Mas, quer dizer, eu que a vida inteira fiz festas literárias e vi, inclusive, editoras crescerem por causa das festas literárias, inclusive as festas que eu mesmo produzi, ainda não tive oportunidade de estrear como editor numa festa literária. Mas já essa oportunidade vai chegar. Vai sim. Se Deus quiser. Cara, incrível. Você tem uma bagagem gigante, né? Eu gostaria muito agora que você tocou um pouquinho aí nesse assunto sobre a sua questão renal, não é? Eu não conheço a história contada por você, né? Eu conheço a história contada por várias pessoas, inclusive a minha filha estudou com o seu filho, que é um artista gigante também, né? O Rafa. O Rafa Bicalho. Ele é um homem de uma banda só, né? Fez uma produção inteira, foi corajoso, colocou lá no Spotify, composições em inglês também, né?
Aham. Então, uma outra hora a gente fala sobre ele, uma outra hora também eu vou entrevistá-lo aqui com certeza. Mas a minha filha, ela estudou com o seu filho e lá no Integral, né, falavam-se muito sobre... você virou um assunto lá, não é? Porque foi uma história bonita. Eu gostaria que você falasse sobre esse seu transplante de rins e sobre, né, esse seu problema que parece que é meio genético, né? É assim. Inclusive o Rafa tem esse problema também. Ele teve essa herança. Entendi. Mas ele corre algum risco de precisar de um transplante no futuro? Esse problema todo mundo que tem corre. Diferente de mim, o Rafa e o Gabriel, que também já foi diagnosticado com essa doença policística, eles cuidam desde de agora, eles já descobriram, já cuidam, e lá em casa a gente toma muito cuidado com isso e tal. Eu não sabia, minha mãe tinha um problema também, não sabia, e a gente não sabia o que fazer, um problema relativamente novo, assim, tanto que não tem tanto estudo, não tem tanto remédio, não tem cura, não tem nada assim pra... Entendi. A cura é o transplante, que é um tratamento, né? O transplante é um tratamento. Sim. Mas enfim, chama doença policística. E a característica dela é que ela faz nascer e crescer cistos nos nossos órgãos. E cistos, na maioria das vezes, não são problemas grandes. Você pode ter cisto num monte de órgão e tudo bem. Tá tranquilo. Agora, no rim, ele é perigoso. No rim, ele é um problema cruel, porque ele afeta a função renal. Os cistos vão crescendo, vão espremendo os néfrons, os glomérulos que fazem a filtragem, e o rim vai perdendo a função de filtrar. E eles vão crescendo e chega a um ponto que param de funcionar completamente. A única saída para você é a hemodiálise. Então foi isso que foi acontecendo comigo. Quando eu soube desse problema, ele vai causando alguns efeitos colaterais também, pressão arterial e outras coisas assim, hipertensão arterial. E aí eu comecei a tratar no que a gente chama de conservador, fiquei muitos anos com esse tratamento conservador, que é tomar muita água, diminuir o sal, diminuir a proteína e tal. Mas chega um ponto que já não adianta mais nada. E aí eu fui para hemodiálise. E eu perdi muitos parentes na hemodiálise. Porque, talvez por isso que eu falo, primeiro que a hemodiálise ela evoluiu muito, vamos falar assim, de alguns anos para cá. Sim. Quando meu avô fez a hemodiálise, por exemplo, não tinha em Minas Gerais. Ele tinha que fazer em São Paulo. Olha que loucura. Quem faz hemodiálise hoje faz 3 vezes por semana. Como é que ele fazia? Ele pegava um ônibus, ia para São Paulo, fazia 1 mês de hemodiálise lá e voltava e ficava 1 ano aqui sem fazer. Então, óbvio que não ia dar certo, né? Depois eu tive uma tia também que fez numa outra época, era uma máquina... Recentemente eu vi um vídeo no YouTube sobre essa máquina da década de 80, era um horror. Sabe? Uma máquina que trabalhava por... Não é igual essa de hoje, que ela tira o sangue na quantidade certa, filtrar e tudo. Não, era uma máquina terrível. Que você saía, às vezes, com muito menos peso do que era para sair, você passava muito mal e tal. Ela também não aguentou. Então eu fiquei com essa memória ruim, assim, de, nossa, hemodiálise vai ser um negócio que vai me ferrar. E foi até por isso que eu larguei a editora, e larguei um monte de coisa que eu tinha, inclusive bandas também que eu tocava, parei com tudo. E fui diminuindo o máximo, porque eu pensava assim, olha, eu posso entrar para isso aí e daqui a pouco eu morrer, então eu tenho que resolver um monte de coisa, acabar de fechar um monte de coisa na minha vida para não deixar problemas, né, por aqui. E entrei para hemodiálise. Isso foi em 2018. Sim. Foi quando eu saí da editora, quando eu parei de tocar, quando eu parei de fazer festas literárias também. Mas entrei, me dei super bem. Eu lembro que assim, eu tinha... Quando eu vi que eu ia entrar para hemodiálise, eu encerrando essas coisas, igual eu falei, mas eu tinha um show marcado com a banda, uma banda que eu toco até hoje, uma banda dos Contentes. Um trio, somos amigos assim e tal. E o guitarrista, que é o Fred, me ligou de manhã. Eu fui pra hemodiálise 1h da tarde, era 10 horas da manhã. Eu tava naquela tensão, e nossa, é hoje, né, que acaba a minha vida, né? E aí ele me ligou, só, se você
sair bem da hemodiálise, nós vamos tocar lá no Rock Club Bar às 9 horas da noite, porque eu não consegui desmarcar, o Renato pediu para não desmarcar, o Renato também é um grande amigo meu, que é o dono de lá do bar, e então eu vou tocar, eu e o Marcelo, e se você estiver bem, você vai, eu fiquei na raiva, desliguei o telefone, desliguei o telefone na cara dele, e 1 hora fui para hemodiálise, ou mais tarde um pouco, não era mais tarde, era umas 4 horas, eu sei que na hora que foi 8 horas da noite, eu acabei a sessão, passando super bem, que eu entrei muito mal, eu já estava sem função renal nenhuma. Entrei muito mal, já vinha há dias passando muito mal. E junto ao psicológico também. Também, é. Mas eu saí num astral fantástico, saí numa força, sabe? Eu saí andando sozinho, eu não entrei andando sozinho na hemodiálise, saí andando sozinho. Aí tinha uma janta, sempre depois da hemodiálise tem uma janta lá, sabe? Que o hospital oferece. Eu comi carne depois de não sei quanto tempo, sabe? Então, tava com fome de comer carne. Aí minha esposa foi me buscar lá no hospital. Falei assim, agora vamos direto lá pro Rock Club que eu vou tocar. Eu saí do meu primeiro dia de hemodiálise e fui tocar. Cara, que massa. Mas aí eu já tinha... Quer dizer, a banda deu pra voltar, né? Mas aí a editora já tinha saído, eu tinha vendido a minha parte. Os projetos culturais eu tinha encerrado todos. E projetos culturais são coisas demoradas. Você depois entrar com um novo projeto, talvez você vai gastar 1 ano, 2 anos até você captar, você ser aprovado pelas leis de incentivo. Sim. Então, eu só tô voltando agora. Eu voltei com a Lei Aldir Blanc a fazer projetos. E edital só voltei mais de 1 ano depois, em 2019, quando eu transplantei. Eu fiquei na hemodiálise. Entrei em 2018, em setembro de 2018. E quando foi... Aí você começa a fazer os exames para entrar na fila de transplante. Quando foi em janeiro de 2019, os exames eram feitos no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Só ainda, nós não está fazendo transplante. Aqui não se faz transplante por enquanto. E aí, no exame lá, o médico me falou, olha, seus rins são tão grandes que não tem como você entrar na fila de transplante sem tirar esses rins. Então eu tive que fazer uma cirurgia chamada binefrectomia radical. Quer dizer, uma cirurgia que tem nome de radical, você pode imaginar. Com certeza. É barra pesada. Então eu fiquei alguns meses me preparando não para o transplante, mas para essa cirurgia de retirada dos rins. Porque a partir daí, além de já não ter a função renal, que é filtrar o sangue, eu também não teria mais a outra função renal, que é produzir urina. Né? Mesmo que o rim não estivesse filtrando meu sangue, a urina ele não produzia. Então, é toda uma preparação, inclusive psicológica, para você conviver com isso. Quer dizer, eu já não vou urinar, então outra coisa que eu não posso fazer, beber água. Nossa. Né? É uma realidade, viu, de muita gente que está na hemodiálise. Sim. É terrível. Sim. Aí, mas enfim, aí foi, se não me engano, em maio, eu fiz essa cirurgia, uma cirurgia barra pesadíssima, nossa, terrível. Mas necessária, porque senão não poderia transplantar. E aí fiquei de maio até outubro sem meus rins. Mas ainda assim tendo vida normal. De tudo que eu fazia, a única coisa que eu não fiz durante esse período que eu fiquei sem rins foi andar de bicicleta. Lá eu tive que parar. Mas o resto eu fazia normal. Inclusive voltei a fazer festas literárias. Enquanto eu estava nesse período, na hemodiálise sem meus rins, eu fiz a 2ª edição do Felito, o Festival Literário de Itapecerica, que foi maravilhoso. Foi uma das festas que eu mais gostei de fazer. E também o Felite, que é a festa literária de São João del Rei e Tiradentes. Essa eu não produzia, mas eu comandava a parte da livraria lá. Fiz durante 3 edições. Eu sou de São João del Rei, falo de boca cheia que eu sou de lá, entendeu? Eu tive lá esse final de semana passado, Tiradentes. Maravilhosa. Sou apaixonado com aquela região. Eu também, gosto demais. Uma das coisas que eu adoro fazer é a festa literária de São João del Rei e Tiradentes. É uma delícia. A gente fica lá uma semana, nem parece estar trabalhando. Mas, e aí nesse período todo, a minha esposa resolveu que ia me doar um rim, sabe? E a gente ficava assim, olha, a médica falava, olha,
beleza, ótimo, mas é raríssimo você poder fazer isso. Isso é uma condição, talvez não vai dar certo de jeito nenhum, porque para fazer essa doação você tem que ter um monte de coisa compatível, você tem que ter uma compatibilidade muito grande. Isso é muito comum dentro de família. Ou então, Sim. na fila do transplante, quando vai ter um banco do Brasil inteiro, né? Aí ela pode ter uma compatibilidade. Aí você vai achar, por coincidência, alguém que é muito compatível. É uma loteria gigante. Exatamente. Agora, fala assim, a esposa vai doar pro marido, você tem que ter uma sorte muito grande da coisa dar certo. E não é que deu, a gente era mega compatível. Olha que mega loucura. compatível, E aí, ela, em outubro de 2019, ela fez a nefrectomia, ela tirou o rim e me doou, e eu fiz o transplante renal. E desde então, eu vivo super bem, super normal, fazendo tudo que eu gostaria com o rim da minha esposa. Cara, isso é fascinante. Isso eu me emociono ouvindo isso. Eu também sou não, e principalmente porque é algo raro de se acontecer, né? Essa compatibilidade. Sim. Agora, me tira uma curiosidade. Você recebeu os rins da sua esposa, mas esses rins agora, eles ficam bem. Você não corre o risco deles começarem a criar cistos, não? Não, cisto não, porque eles são órgãos que não são meus, né? Assim, entendi. Não eles não têm esse problema de esse DNA neles, não tem esse DNA. Esse problema eu já não tenho mais. Agora, entendi. O transplante não é cura, ao contrário de muita gente, porque muita gente acha, transplantou, acabou. Não, o transplante não é cura, o transplante é um tratamento. Sim. Eu tomo uma quantidade enorme de remédios para que meu corpo aceite para não rejeitar, né? Esse enxerto. E esses remédios são para sempre, eu nunca vou poder parar de tomar. Sim. Claro que a gente tem algumas restrições, eu tenho que fazer acompanhamento direto e ficar de olho. Como é que tá a glicose, como é que tá isso, como é que tá aquilo, tá a creatinina, tá indo, não tá? Igual minha médica fala, assim, claro que é ótimo, é uma condição de vida maravilhosa, tudo, mas é um tratamento como a hemodiálise, tem que tomar os cuidados e você nunca tira isso de cabeça, que você não tá curado, você tá fazendo um tratamento, porque na hora que você descuidar, é essa hora que alguma coisa pode acontecer e você perdeu o transplante. Sim. Todo tratamento requer atenção, né? Às vezes eu conheço pessoas que descobriram diabetes e não levou a diabetes a sério e de repente perdeu a visão, né? Completamente. Cara, mas assim, é algo que eu não tenho palavras para falar muita coisa sobre essa sua história, porque de fato ela é incrível, é muito emocionante. Dá vontade de dar um abraço em você, na sua esposa, né? Porque assim, é algo sensacional mesmo, tá? Fantástico. A Denise escreveu um livro durante o período que a gente ficou internado, uns dias antes. Acho que foi uma maneira que ela arranjou, assim, de ir se preparando também e de sei lá, foi o jeito que ela encontrou de psicologicamente e tanto assim, aceitando o período que eu ia passar, que era muito arriscado, todo transplante é arriscado, como ela também se preparar psicologicamente para doação. Então ela foi escrevendo crônicas e ela ia publicando no Facebook dela e tal. E algumas também que ela não ia escrevendo, algumas mais pessoais ela não foi postando, mas depois que passou o transplante, a gente colocou tudo num livro, chama Com Amor, e foi o primeiro livro que eu publiquei nesse selo editorial. Tem ele no site da livraria, boutiquedolivro.com. Quem quiser conhecer, tá à venda lá. Tem ele em formato digital, não, né? Não, esse a gente só fez em papel mesmo. Eu tenho até os arquivos dele, mas até hoje eu não fiz o e-book dele, não. Entendi. Falta de competência do editor aqui nisso, eu só fiz em papel. Mas é bacana porque é um livro que a gente fez ele muito artesanal, assim, com papel reciclado, uma capa de craft. Eu vou buscar esse livro depois. Acho que vale a pena, assim, todo mundo que
até assim, quem tem enfrenta na família algum problema de saúde, alguma coisa, é um livro muito inspirador, é um livro que mostra muita coragem que sim, é preciso ter para enfrentar esses problemas. Não, e pensando até no ato da cirurgia, né? Teriam 2 operados na casa ao mesmo tempo, né? Esse era um complicador, e assim, com o meu mais velho na época tinha 16, né, o Rafa, e o Gabriel tinha 10 anos de idade, então e eles amadureceram muito, eles tiveram que amadurecer na marra, porque eles tiveram que segurar uma onda pesadíssima também, né? Tanto o período que eu fiquei na hemodiálise, quando eu e a Denise estávamos internados. Sim. Para eles deve ter sido muito pesado, uma ansiedade muito forte, né? Uma insegurança muito forte. Mas e graças a Deus esse resultado incrível. Eu acho que os dois cresceram muito com isso. E já que eu tô falando sobre... Eu falei desse livro da Denise, eu só completar uma coisa aqui também, que é o seguinte. Quando eu ainda estava na Gulliver, eu editei um livro. Não, aliás, esse livro ele saiu pela Gulliver, mas eu já não estava mais lá. É o seguinte, o Gabriel, meu menino mais novo, o Gabriel é uma figura. O Gabriel tem um pensamento, assim, cartesiano, fortíssimo, sabe? Ele é muito filosófico, eu adoro conversar com ele desde pequeno. Sim. Então, ele tinha uns 6, 7 anos de idade, e eu andava muito de bicicleta, eu tinha uma cadeirinha, assim, que ele ia na cadeira, a gente ia conversando. Que barato. Andava 30 km de bicicleta com ele falando. Muito legal. E num desses passeios, a gente teve uma conversa filosófica, peripatética, né? E dessa conversa nasceu um livro um livro infantil que eu escrevi, que chama Como Enfrentar um Boi Bravo. A gente estava andando e ele foi falando, e de repente eu falei assim, nossa, isso aqui é um livro maravilhoso. Deixa eu guardar essa conversa na minha cabeça aqui, quando eu chegar em casa eu tenho que passar para o papel. Então é isso que eu fiz. E aí eu cheguei, escrevi, passei para o papel no computador assim, e cheguei com uma folha de A4 lá na editora. Durante a semana eu falei o Jober estava lá, Jober, guarda essa folha aí na gaveta, que isso ainda vou fazer um livro disso. E aí ficou lá na gaveta da editora, engavetado mesmo, a folha já para engavetada lá na editora. E aí um tempo depois, um primo meu veio aqui na livraria, estava comprando e falou assim, olha, eu tenho um amigo em Belo Horizonte, ele é de Caratinga, mas estudou comigo em Belo Horizonte, e ele desenha demais. Se você precisar de algum ilustrador lá na editora, você contrata ele. Me passou o cartão desse cara. Aí a gente fica sempre atrás de ilustrador, né? Sim. Nas editoras. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, olha, eu tenho um texto aqui, se você quiser fazer um teste, faz uma ilustração pra gente ver, quem sabe vai dar certo. E mandei esse texto, eu tirei uma foto do texto na gaveta lá e mandei para ele, sabe? Aí uma semana depois ele me devolve o texto todo dividido e já ilustrado. Sabe? Não tinha nem... Aí foi um momento, falou assim, agora eu tenho que... Não, mas ainda não foi. Aí eu li o livro, ainda não tava na hemodiálise, não tava nada. Nada tinha acontecido ainda. Eu li e falei assim, esse livro aqui, ele tá indo muito contra a tendência nossa de hoje em dia, porque hoje em dia as coisas é muito, você quer, você vai lá e faz, você quer, um negócio que a gente fala muito, você só não tem porque você não quis, ou tudo que você quer você vai conseguir, é uma coisa ilusória, né, assim. Sim. Não, mas isso tá caindo muito, tá? Isso tá caindo muito. Tomara que caia mesmo. Não, mas tá caindo. Aquela coisa assim, enquanto você dormia, eu trabalhava. Esse tipo de coisa. A gente precisa dormir, né? Exatamente. E aí eu peguei, aí eu engavetei o livro inteiro. Engavetei o livro ilustrado. Sabe? Não vou lançar porque não é isso aqui. Isso aqui tá fora do contexto do que a gente tá vivendo, do que o mundo tá pedindo. Sim. E aí depois veio esse problema todo que eu já contei, eu saí da editora, vendi minha parte, e o livro lá engavetado. Quando teve aquele caso daqueles meninos de um time de futebol no Nepal, se não me engano, que os caras ficaram quase um mês dentro de uma caverna, subiu o nível da água, né, de um rio, e eles ficaram presos dentro de uma caverna, esperando pacientemente, como monges, que hoje todos são, né? Todos viraram monges, a água baixar para eles poderem sair da caverna. Teve se não me engano, era até o técnico desse time, não aguentou esperar e tentou sair e morreu afogado. E morreu. Né?
Acho que teve um bombeiro também que morreu, se não me engano. Mas o bombeiro ele tentou entrar para resgatar. Eu falo que um lá de dentro tentou sair e morreu. Os outros ficaram quietos lá dentro e saíram com vida um mês depois. A paciência, né? Acionando um pouquinho de pão que eles tinham e um pouquinho de água que eles conseguiam meio que filtrar ali e tomar. Aí, quando eu vi essa história, é a história do meu livro. Sabe? Não vou contar aqui tudo, mas é o seguinte, é o pai e o menino andando de bicicleta, que era o que a gente estava fazendo, eu e o Gabriel, e aí o menino pergunta: pai, se aparecesse um boi bravo aqui agora, o que você ia fazer? Aí o pai fala: eu subia numa árvore e esperava ele ir embora. E o menino fala: eu ia enfrentar ele com um laço. E o menino ia aumentando. E se fossem 2, se fossem 10, se fossem 100 bois? E o pai falou: eu ficava em cima da árvore esperando os bois. E eu vi, eu falei: gente, esse raciocínio zen budista foi o que salvou a vida desses caras no Nepal. Aí eu resolvi lançar. Eu já não estava na editora mais, nem nada. Mas eu falei pro Job, aquele livro tem engavetado, vamos lançar. E a gente fez, e o livro é um sucesso, já está com a edição praticamente completada. Eu conheço esse seu livro por 2 vozes que eu amo, sabe assim, 2 vozes maravilhosas, que são meus clientes, que é o Leandro Brandão e a Clarinha, do Cacá Conta. Eu editei... O primeiro livro do Cacá Conta. Eu editei essa historinha aqui com eles, entendeu? Então, assim, eu conheço a história. Fãs, fascinam. Inclusive, quem quiser ouvir o livrinho dele, tá lá no Cacá Conta. É só buscar aí no Spotify, Apple Podcast, que vai ouvir. No Spotify, né? É verdade. Tudo, todas as plataformas de podcast. Foi o primeiro livro do podcast dele. Do Cacá Conta. Mas continua, eu te interrompi. Não, mas era isso. Eu só queria, porque eu falei dos livros e lembrei dessa história. E eu achei que ela veio no momento certo. Eu lembro que poucos dias antes de eu resolver lançar, quando estava rolando essa história desse time de futebol, aqui na loja a gente fica sempre escutando música, e aí estava tocando uma música de um compositor brasileiro que eu amo, que é o Walter Franco, e a música fala: tudo uma questão de manter a mente, tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, e o coração tranquilo. Eu falei: esse é o pensamento que eu quis passar com essa história do boi bravo. E mal sabia eu que eu ia ter que usar muito disso para enfrentar a hemodiálise, depois para enfrentar esse tempo todo que eu fiquei nessa situação. Quer dizer, era isso que eu não tenho o que fazer. Não adianta você desesperar, não adianta você querer ir para cima, não. Não adianta. Espera. É o jeito de enfrentar isso. E aí que eu resolvi, que eu tive coragem de lançar esse livro. Que só me trouxe coisa boa, só me trouxe até hoje. E aí é tão interessante, né, porque é algo tão lúdico, né, algo que a princípio você pensa assim, tem uma pequenez, né, mas é tão gigante, é tão grande a mensagem que isso passa, né, dessa questão de você ter paciência, porque a paciência é uma virtude. E hoje, com essa tecnologia toda que a gente tem, essa tela na cara o dia inteiro, isso tira tanto esse tempinho do ócio, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais nenhum ócio para você descansar, porque se você deita num canto, aí tem que já tá com a tela na cara, né? Vai deitar na cama, vai colocar a tela na cara com um filme ou uma série. E às vezes nem para um livro as pessoas estão tendo tempo mais. Eu estava conversando com a minha filha esses dias sobre o TikTok. Cara, o TikTok tá virando uma fábrica de pessoas bestas, sabe? Ele tá produzindo pessoas bestas. Porque tem um algoritmo ali que diz o seguinte: você tem que seguir essa linha, né? Essa regrinha, para você aparecer. E o que é a regrinha? É um padrão musical ruim que entra ali, com movimentos sem nexo, sem nenhuma cultura, não tem nada ali. E as pessoas viram robô, né? Repetindo isso ali. Então, e as pessoas assistem isso. E quem faz isso viraliza, ganha milhões de seguidores, sabe? Enquanto isso, as pessoas estão distraídas aí, sem entender o que está acontecendo. Quando você pega esses livros de distopia,
que há um tempo atrás a gente lia e ficava, nossa, que horror, que coisa, ainda bem que não é assim. E hoje a gente lê e fala, meu Deus, nós estamos vivendo essa distopia. Sim. Eu tô falando especificamente de um livro que chama Fahrenheit 451, que ele tem uma parte dele que é justamente isso que você falou. O objetivo do Estado nesse livro era dar diversão boba, fútil, pro povo. Pra ninguém se preocupar com nada que estivesse acontecendo. Né? E assim, você pega ali o filme do Charlie Chaplin, né? Da automação industrial. Agora tá acontecendo uma automação humana, de mentes, né, cara? Tá tendo uma automação ali perigosa, perigosíssima. Sim, claro, muito perigosa. Bom, é isso, quis abrir esse leque e aproveitar para dar essa mensagem também, que eu acho que isso é importante a gente ir cutucando de vez em quando. Ô Daniel, mas você falou sobre bicicleta, andando com o seu filho e tal, eu acho isso incrível, eu também amo bicicleta, sabe? Um dia a gente vai marcar de andar de bicicleta junto. Vamos sim. Me fala sobre esse Daniel esportista, porque eu sei que você não ficou só na bicicleta, né? Teve outros esportes aí por trás, né? Eu, desde de novo, eu sempre gostei muito de esporte. Eu fiz natação muitos anos da minha vida, aqui no Estrela. Na década de 80 eu fiz parte de uma equipe do Estrela que levou o Estrela para a primeira divisão da natação mineira. A gente disputava... eu não sei como é que é hoje, tem tanto tempo, não sei se ainda existe isso, mas na época os clubes eram divididos em divisões. E o Estrela era da segunda divisão. A gente disputava um campeonato, na época, se não me engano, chamava Troféu Carlito, era o campeonato de natação da segunda divisão de Minas Gerais. E nós fomos campeões, eu não vou precisar o ano aqui, mas eu era bem jovem, devia ter meus 13, 14 anos. E me lembro que foi em Araguari esse campeonato. Nós fomos o Estrela foi campeão, o técnico era o Ricardo Trigo, que era de Juiz de Fora, veio para cá, acho que ele mora aqui em Divinópolis até hoje. E aí nós fomos alçados à primeira divisão da natação em Minas Gerais. Aí passamos a competir com Minas Tênis Clube, enfim, grandes times, grandes clubes, né, da natação em Minas Gerais. Então treinava muito, nossa, era uma coisa louca. A gente treinava, tinha dia que era 3 vezes por dia. Eu treinava de manhã antes de ir para a escola. Que legal, cara. No clube. Acabava a aula por volta de 12:30, 1h eu já estava na piscina de novo. Aí depois eu ia para casa e tal, e quando era 7h da noite estava de volta treinando de novo, completar. Eu era fundista, competia, não era essas provas de 100 metros, eu competia prova de 1.000 metros ou maratonas. Tal. Uma característica de quem não é rápido, nadador que não é rápido. Sim. Eu tinha uma constância assim dentro da piscina. Mas aí eu fiquei só quando eu fui pro 2º grau é que eu parei de nadar, assim, de competir. Ainda continuei sempre, a vida inteira eu sempre nadei e tal. Depois da hemodiálise eu parei de nadar. Foi uma das coisas que eu parei também, porque eu ficava com medo por causa da fístula, que é uma cirurgia que a gente tem que fazer para poder fazer hemodiálise, e eu ficava com medo de bactéria também, sei lá. Eu parei e não voltei mais. Mas pedalar também a vida inteira, sempre pedalei. E agora com essas bicicletas de hoje em dia, né, é uma beleza, cara. Você sobe parede de bicicleta, então é bom demais, né? Você olha pro morro e fala, é só colocar a marcha certa aqui que você sobe sentado. E ainda tem hoje as com pedais assistidos, né? Não sei se é o caso da sua bicicleta. Mas que tem um motorzinho que te ajuda a impulsionar quando você pedala, né? Ele te dá uma forcinha a mais. A minha, por enquanto, é só o motor da perna mesmo. Mas eu sou um ciclista raiz, sabe? Eu não gosto muito de facilitadores, não. Porque senão, quanto mais facilitador a gente coloca, menos eu vou me esforçar, né? Perde a graça, né? Com certeza, mas é isso. Daniel, então, cara, foi muito bom falar com você. Eu vou abrir um espaço aqui para você deixar suas considerações finais. Pode fazer um jabazinho aí sobre a livraria, o que você precisar. Tá aí, o microfone é seu. Eu só quero agradecer você também pelo espaço, por essa conversa boa que a gente teve. E agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. Quem quiser conhecer a livraria, a gente está aqui em Divinópolis, no centro da cidade, aqui no Antônio Olímpio de Moraes, entre a São Paulo e a Minas Gerais. Ou então, a gente tem um Instagram bem ativo também, curte lá, @boutique do livro, tem muita coisa legal, a gente posta muita coisa. E vamos ler, né?
Com certeza. E se tem uma história boa, tem a editora aí também, né? Exatamente, Se você quer lançar um livro, procura a gente, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue transformar esse sonho em realidade. É isso aí. Daniel, foi muito bom conversar com você, muito obrigado, tá? Valeu, e a gente vai bater mais outros papos aí. Fala com o Rafa, seu filho, que já eu chamo ele pra bater um papo aqui também, pra ele me falar dessa banda de um homem só. E você vai gostar, tem muita história legal ali. Ele é novo, mas tem uma estrada boa por trás, viu? Com certeza, um cara inteligente, eu conheço ele. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então eu falei com o Daniel Bicalho, ó, lembrando que aqui na Fábrica de Podcast é muito fácil você trazer o seu podcast pra gente, porque aqui você não precisa investir em nada, basta o seu smartphone na mão, gravar o seu áudio, envia pra gente, a gente cria as vinhetas, edita, masteriza e de gorjeta a gente ainda coloca o seu podcast nas principais plataformas de áudio. Um grande abraço, a gente se fala na semana que vem. Valeu, tchau, tchau! Fábrica de podcast.